Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores dilemas da cardiologia moderna. Pensa comigo. Diante de uma artéria do coração entupida, qual o melhor caminho? Partir para uma intervenção? Colocar um stent? Ou apostar no poder dos medicamentos? O que parece óbvio, muitas vezes não é. E é exatamente essa encruzilhada que a gente vai desvendar hoje. E para começar, olha só que interessante este gráfico. Ele mostra uma coisa que pode surpreender muita gente. O número de procedimentos, tanto de angioplastia com stent, quanto de cirurgia de ponte de safena, vem caindo. Isso mesmo, caindo. E aí surge a grande pergunta: por que isso está acontecendo? Com remédios cada vez melhores, qual é o verdadeiro papel desses procedimentos hoje em dia? Para a gente organizar o raciocínio, eu estruturei nossa análise em 6 pontos principais. A gente vai começar com o dilema em si, depois diferenciar os cenários agudo e crônico, que é fundamental. Em seguida, vamos ver o poder do tratamento com remédios, entender quando a intervenção é indispensável, dar uma espiada no futuro e, no final, fechar com as mensagens práticas para levar para o dia a dia. Então vamos lá, o dilema da revascularização. Essa questão que todo cardiologista se depara, todos os dias. Com tantos medicamentos eficazes que a gente tem hoje, decidir por um procedimento invasivo não é mais uma receita de bolo. Pelo contrário, se tornou uma decisão cheia de detalhes e particularidades. A pergunta parece simples, né? A artéria entupida precisa de stent? Mas a resposta é bem mais complexa. Ver uma obstrução no exame não significa automaticamente que a melhor solução é um procedimento. O que realmente importa é entender o contexto todo, os sintomas do paciente, o risco que ele corre e, claro, o que a gente quer alcançar com o tratamento. E para entender esse contexto, a gente precisa fazer a distinção mais importante de todas na doença coronariana: a diferença entre a síndrome coronária aguda e a crônica. Pessoal, isso aqui é crucial. São dois universos completamente diferentes, com metas de tratamento que não poderiam ser mais distintas. E a diferença é basicamente esta. No cenário agudo, como num infarto, a casa está pegando fogo. Tempo é músculo. O objetivo é um só: abrir a artéria o mais rápido possível para salvar o coração. Já na doença crônica estável, o jogo é outro. O foco muda para controlar os sintomas, como a dor no peito, e dar mais qualidade de vida para a pessoa. Entender isso é a base de tudo. Ok, com essa distinção bem clara na cabeça, vamos focar na doença estável. Aqui, a grande estrela do tratamento é a chamada terapia médica otimizada, ou TMO, que nada mais é do que a combinação ideal de medicamentos com mudanças de estilo de vida. E foram grandes estudos que viraram o jogo e mudaram a forma como a gente trata esses pacientes. O primeiro grande nome dessa história foi o estudo Coragem. Ele foi um verdadeiro divisor de águas. Ele comparou colocar stent junto com a terapia médica otimizada versus usar só os remédios. E o resultado principal foi uma bomba na época. Não fez diferença nenhuma para evitar morte ou infarto. O stent até aliviou melhor a dor no peito no começo, mas só no começo. Aí, para tirar a prova, veio o estudo Isquímia, mais recente, maior, mais moderno, e o que ele mostrou? Basicamente, reforçou a mensagem do CURD. Em pacientes estáveis, mesmo com isquemia importante, começar tratando com remédios foi tão seguro quanto ir direto para o cateterismo para prevenir os eventos cardíacos mais graves. Mas, atenção, aqui é que a história fica mais interessante, porque o esquema não é só preto no branco. Sim, no geral, as estratégias se equivaleram, mas a intervenção se mostrou muito melhor e mais duradoura para aliviar a angina, a dor no peito. E um ponto fundamental: ela diminuiu o risco de infarto espontâneo, que é aquele que acontece do nada e costuma ter um prognóstico pior. Isso já serve de gancho para o nosso próximo ponto. Porque apesar de todo o poder dos medicamentos na doença estável, existem situações em que a intervenção não é só uma boa ideia, ela é absolutamente essencial. E o cenário mais claro de todos, sem nenhuma dúvida, é na síndrome coronária aguda. No infarto. Aqui, pessoal, não tem debate. Abrir a artéria culpada com o stent o mais rápido possível é o padrão ouro. É uma terapia que literalmente salva vidas e preserva o músculo cardíaco. E mesmo na doença estável, a intervenção tem seu lugar de destaque. Pensa naquele paciente que já toma todos os remédios, na dose certa, mas continua com dor no peito. Uma dor que limita a vida, que impede de fazer as coisas do dia a dia. É o que chamamos de angina refratária. Nesses casos, a intervenção com o stent é uma ferramenta fantástica para devolver a qualidade de vida.
Ok, a gente já entendeu o presente. Agora, que tal uma viagem para o futuro? Com base num artigo supervisionário do Patrick Serui, vamos especular um pouco como vai ser a cardiologia intervencionista lá em 2040. A mudança pode ser mais radical do que a gente imagina. E essa frase do filósofo Kierkegaard resume perfeitamente o espírito da coisa. A gente aprendeu muito com os estudos do passado, como a CORD e o isquemia, mas a gente precisa usar esse conhecimento para construir ativamente o futuro da cardiologia. E como seria esse futuro? 3 conceitos se destacam. Primeiro, o hemagenomics. Imagina juntar imagens super detalhadas das artérias com a genética e biologia do paciente para saber qual placa de gordura é perigosa e qual não é. Segundo, a revascularização farmacológica. Pense em remédios tão potentes que eles conseguem fazer a placa de gordura regredir, sumir. E, por fim, a inteligência artificial, analisando todos esses dados para ajudar a tomar a decisão perfeita para cada pessoa. A própria tecnologia dos stents também caminha para algo que parece ficção científica, a era sem metal. A ideia é usar stents feitos de materiais que o corpo consegue absorver com o tempo. Ele faz o trabalho dele, abre a artéria e depois some. O vaso volta a funcionar de forma natural, sem deixar o implante de metal para sempre. Bom, depois desse passeio pelo futuro, vamos aterrissar de volta no presente e amarrar todas as pontas. O que a gente leva de prático de toda essa conversa para o consultório, para o dia a dia? Para a doença coronária estável, a gente pode pensar num roteiro bem prático de 4 passos. Primeiro, comece sempre com a terapia médica otimizada para todos. Segundo, avalie com calma os sintomas e o quanto eles atrapalham a vida do paciente. Terceiro, pense na intervenção principalmente para quem continua com a angina mesmo com os remédios. E quarto, se for fazer a intervenção, use as tecnologias de imagem por dentro da artéria para garantir o melhor resultado. Então, para fechar, os grandes princípios são estes. No quadro agudo, a pressa é tudo. No quadro crônico, estável, a base de tudo são os remédios, a TMO. O objetivo de um stent num paciente estável é fazer ele viver melhor e não só deixar o exame mais bonito. E, acima de tudo, a decisão final tem que ser compartilhada, conversada com o paciente, respeitando o que é importante para ele. E eu quero terminar com uma provocação para a gente pensar. Com tudo isso que vem por aí, a Imagenomics, os remédios que dissolvem placas, será que um dia o stent e a cirurgia vão se tornar a exceção e não mais a regra? O futuro da revascularização está sendo escrito agora. E ele promete ser fascinante. Obrigado pela companhia e até a próxima.